Meu marido me ligou no trabalho, gritando que tinha acabado de herdar 946 milhões de reais do tio dele. E sabe o que ele disse? Faça as malas e saia do nosso apartamento agora. Eu estava no meio de uma reunião importante quando meu celular tocou. Era o Rodrigo, meu marido de 8 anos. E olha, a gente tinha uma regra: nunca ligar durante o horário de trabalho, a menos que fosse uma emergência de verdade. Quando atendi, ele nem me cumprimentou. A voz dele estava completamente diferente, tipo arrogante, sabe? Ele falou: eu acabei de receber a ligação do advogado do meu tio Reinaldo. Ele faleceu e deixou toda a fortuna para mim. Fiquei chocada. O tio Reinaldo era um empresário super bem-sucedido, dono de várias empresas de tecnologia. A gente só via ele em casamentos e aniversários da família. Nunca fomos próximos dele. Rodrigo continuou falando sem parar. São 946 milhões de reais. Você entende o que isso significa? Eu sou rico. Finalmente posso viver a vida que sempre mereci. Eu tentei processar aquilo tudo. A gente sempre teve uma vida confortável, classe média alta. Eu trabalho como gerente de projetos numa empresa de engenharia e ele é contador numa empresa média. Vivíamos bem, mas nada extraordinário. Aí ele soltou a bomba. Escuta aqui, eu não quero mais essa vida medíocre. Faça suas malas e deixe nosso apartamento hoje mesmo. Vou começar uma nova vida e você não faz parte dela. Eu fiquei muda, literalmente sem palavras. Meus colegas na reunião me olhavam preocupados. Consegui apenas balbuciar. Rodrigo, você está falando sério? E ele respondeu friamente: nunca estive tão sério na minha vida. Desliguei o telefone tremendo. Pedi desculpas aos meus colegas e saí correndo da sala. No caminho para casa, minha cabeça estava uma confusão total. 8 anos de casamento acabando assim, por telefone? Quando cheguei em casa 2 horas depois, a cena era surreal. Rodrigo estava na sala com um terno novo que eu nunca tinha visto. Deve ter custado uns 5 mil reais, no mínimo. Ele estava sentado no sofá com uma postura completamente diferente. Na mesa de centro tinha uma pasta de documentos. Ele apontou para ela e disse: os papéis do divórcio já estão prontos. Meu advogado trabalhou rápido. Você só precisa assinar aqui, aqui e aqui. Como se estivesse pedindo para eu assinar um recibo de entrega. Eu olhei para aquele homem que jurou me amar para sempre, na frente de 200 convidados. Aquele homem que chorou quando perdemos nosso primeiro bebê há 3 anos. Aquele homem que eu consolei quando ele foi demitido há 5 anos. Sentei na minha poltrona favorita e peguei os documentos. Li cada página com calma. Ele oferecia uma quantia ridícula: 200 mil reais. Depois de 8 anos contribuindo para tudo, construindo uma vida juntos, economizando cada centavo. Rodrigo estava impaciente, batendo o pé no chão. Anda logo! Tenho um jantar importante hoje à noite. Vou começar a fazer contatos com pessoas do meu novo nível social. Ele realmente disse novo nível social, sem nenhuma vergonha. Respirei fundo. Peguei a caneta dele, aquela Mont Blanc que eu dei de presente de aniversário ano passado. Assinei cada página sem dizer uma palavra. Minha mão não tremeu nem um pouco. Quando terminei, coloquei a caneta em cima dos documentos e olhei diretamente nos olhos dele. E com um sorriso tranquilo no rosto, eu disse: aproveite sua nova fortuna, Rodrigo. Aproveite muito mesmo. E sabe o que ele fez? Ele sorriu de volta. Não foi um sorriso de alívio ou de gratidão por eu ter facilitado as coisas. Foi um sorriso de vitória, como se ele tivesse acabado de ganhar a maior aposta da vida dele. Naquele momento, algo dentro de mim simplesmente desligou. 8 anos de memórias, de planos, de sonhos compartilhados. Tudo isso acabou de ser jogado no lixo por causa de uma herança. Ou melhor, pela promessa de uma herança. Levantei, peguei minha bolsa e fui direto para o quarto de hóspedes onde já tinha algumas malas minhas. Comecei a separar minhas roupas enquanto processava tudo o que estava acontecendo. Minha vida inteira estava mudando em questão de horas. Enquanto eu dobrava minhas roupas, comecei a lembrar de como tudo começou com a gente. Conheci Rodrigo numa festa de formatura há 10 anos. Ele era engraçado, atencioso, ambicioso de um jeito saudável. Ou pelo menos eu achava que era saudável. Nos primeiros anos de namoro, ele sempre falava sobre crescer na vida, ter sucesso, fazer fortuna. Eu achava bonito aquela determinação. Apoiei ele quando decidiu fazer uma segunda graduação. Paguei metade das mensalidades da pós-graduação dele. Quando casamos, fizemos um acordo. Tudo seria meio a meio. Dividíamos todas as contas, todas as decisões, todas as responsabilidades. Pelo menos era isso que eu pensava. Aparentemente, esse acordo só valia quando a gente não tinha dinheiro. Terminei de arrumar 3 malas com o essencial. O resto eu buscaria depois. Rodrigo apareceu na porta do quarto e disse: vou precisar que você entregue as chaves antes de sair. Ah, e o apartamento está no meu nome, então não adianta pensar em voltar. Era verdade. Quando compramos o apartamento há 5 anos, o corretor sugeriu colocar só no nome dele por causa de umas questões de financiamento. Eu fui idiota de concordar. Contribuí com 40% da entrada, mas meu nome não estava em nada. Peguei minhas malas e desci até o estacionamento. Coloquei tudo no meu carro, um sedã simples que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro. Pelo menos isso era meu. Liguei para minha irmã Marina e contei tudo. Marina ficou absolutamente furiosa. Ela nunca tinha gostado muito do Rodrigo. Sempre achava que ele era meio interesseiro.
Ela ofereceu o apartamento dela para eu ficar uns dias enquanto organizava minha vida. Aceitei na hora. Naquela noite, na casa da Marina, eu não consegui dormir. Ficava pensando em tudo. E sabe o que mais me incomodava? Não era a perda do Rodrigo. Era a forma como ele fez tudo. A frieza, a pressa, a arrogância. No dia seguinte fui trabalhar normalmente. Minha chefe, Daniela, percebeu que algo estava errado. Contei tudo para ela durante o almoço. Ela ficou chocada, mas também achou muito estranho. Herança não funciona assim tão rápido, ela comentou. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. Era verdade. Processos de herança, especialmente de valores tão altos, levam meses, às vezes anos. Como Rodrigo já tinha documentos prontos, se o tio tinha falecido há apenas um dia. Comecei a investigar por conta própria. Primeira coisa, liguei para a sogra, mãe do Rodrigo. Ela ficou confusa com minha ligação. Querida, o que está acontecendo? Rodrigo disse que vocês precisavam de um tempo separados para repensar a relação. Então ele nem tinha contado a verdade para a própria mãe. Perguntei sobre o tio Reinaldo. Ela confirmou que ele tinha falecido sim, há 3 dias atrás. Mas quando perguntei sobre a herança, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Que herança, filha? O Reinaldo deixou tudo para a esposa dele e para os 3 filhos. Rodrigo não era próximo do tio. Eles mal se falavam. De onde você tirou essa história? Meu coração começou a bater mais rápido. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede do meu escritório. Então era mentira. Tudo era mentira. Mas por quê? Por que Rodrigo inventaria uma história tão elaborada só para se divorciar de mim? Passei os próximos 2 dias investigando. Contratei um detetive particular, um profissional que uma amiga advogada me recomendou. Expliquei toda a situação e pedi para ele descobrir o que realmente estava acontecendo. Enquanto esperava o relatório do detetive, continuei minha vida normalmente. Fui trabalhar, fingi que estava tudo bem. Sorri quando necessário. Mas por dentro, eu estava fervendo de raiva e curiosidade. Uma semana depois da nossa separação, o detetive me ligou. Preciso falar com você pessoalmente. Descobri algumas coisas que você vai querer sentar para ouvir. Marcamos num café perto do meu escritório. Quando cheguei no café, o detetive já estava lá com uma pasta cheia de documentos. Ele abriu a pasta e começou a me mostrar fotos. Fotos do Rodrigo com uma mulher. Uma mulher que eu conhecia muito bem. Era a Camila, minha ex-melhor amiga. A gente tinha se afastado uns 6 meses atrás depois de uma briga boba sobre ela não ter ido no meu aniversário. Ou pelo menos eu achava que tinha sido por isso. O detetive explicou. Eles estão juntos há pelo menos 8 meses. Ela é filha de um empresário rico, o Fernando Almeida, donos de uma rede de supermercados no estado inteiro. A família dela tem muito dinheiro. Tudo começou a fazer sentido. O afastamento da Camila, as saídas estranhas do Rodrigo nos últimos meses, as reuniões de trabalho que duravam até tarde. Ele não estava construindo carreira. Estava construindo um novo relacionamento. O detetive continuou. E tem mais. O pai dela não aprova relacionamento com homens casados. Rodrigo precisava estar solteiro e disponível para poder se aproximar oficialmente da família. Por isso a pressa no divórcio. Mas e a herança? Por que inventar essa história toda? Perguntei. O detetive sorriu. Porque ele é narcisista e queria que você pensasse que ele estava te deixando por ser rico demais para você. Não porque estava te trocando por outra. Sentei ali naquele café processando tudo. 8 anos de casamento destruídos por ganância e traição. E o pior, ele tinha elaborado uma mentira gigantesca só para proteger o próprio ego. Só para não parecer o vilão da história. Mas, sabe qual foi minha reação? Eu sorri. Sorri porque finalmente tinha todas as cartas na mão. Sorri porque enquanto ele pensava que estava sendo esperto, eu estava 3 passos à frente. Porque tem uma coisa que Rodrigo não sabia sobre mim. Eu não sou do tipo que aceita ser humilhada calada. Eu sou do tipo que espera o momento certo para agir. E esse momento estava chegando. Nos dias seguintes, fiz algo que nunca pensei que faria. Liguei para um advogado especialista em divórcio e fraude. Expliquei toda a situação. A mentira da herança, o relacionamento com a Camila, minha contribuição financeira no apartamento. O advogado, Dr. Paulo, analisou todos os documentos que eu tinha guardado durante nosso casamento. Comprovantes de transferência para a conta conjunta, recibos da entrada do apartamento, mensagens de texto sobre investimentos que fizemos juntos. Ele sorriu quando terminou de ler tudo. Você tem um caso excelente. Ele te induziu ao divórcio através de fraude. Mentiu sobre a herança para te fazer assinar rapidamente. Isso anula todo o acordo. Podemos pedir revisão total. Enquanto o Dr. Paulo preparava a papelada, eu continuei minha investigação pessoal. Descobri que Rodrigo tinha aberto contas em redes sociais novas, se apresentando como solteiro. Tinha começado a frequentar clubes e festas da alta sociedade. Ele postava fotos em restaurantes caros, usando roupas de marca, agindo como se realmente fosse um herdeiro milionário. Estava vivendo completamente no personagem que ele mesmo criou. A fantasia tinha consumido ele por completo. 2 semanas depois do divórcio, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o pai da Camila, o Sr. Fernando Almeida. Ele tinha descoberto sobre o Rodrigo e queria conversar comigo. Marcamos um almoço num restaurante discreto. Quando cheguei, ele estava com uma expressão séria. Começou falando. Minha filha está sendo enganada por esse homem. Preciso de provas concretas para mostrar a ela quem ele realmente é. Contei tudo para o Sr. Fernando. A mentira da herança, como ele me expulsou de casa.
A frieza com que tratou 8 anos de casamento. Mostrei os documentos do detetive, as provas de que ele estava mentindo sobre ser rico. O senhor Fernando ficou vermelho de raiva. Esse sujeito está usando minha filha para ter acesso ao meu dinheiro e aos meus contatos de negócios. Ele não passa de um oportunista. E então, ele me fez uma proposta inesperada. Vamos trabalhar juntos. Você quer justiça, eu quero proteger minha filha. Vamos expor esse mentiroso da forma certa. Aceitei imediatamente. Não era sobre vingança. Era sobre consequências. Rodrigo precisava aprender que suas ações tinham consequências. O plano era simples, mas eficaz. O senhor Fernando organizaria um jantar de negócios na casa dele. Convidaria Rodrigo, apresentando como uma oportunidade de entrar num grande investimento. Rodrigo, obviamente, não resistiria. Durante o jantar, o senhor Fernando confrontaria Rodrigo na frente de outras pessoas importantes do círculo social dele. Empresários, investidores, pessoas que Rodrigo estava tentando impressionar. A humilhação seria pública. Enquanto isso, meu advogado entraria com a ação de anulação do divórcio por fraude. Pediríamos não só a divisão justa dos bens, mas também indenização por danos morais e mentira deliberada. A noite do jantar chegou. Eu não estava lá, mas o senhor Fernando gravou tudo com uma câmera escondida e me mandou depois. Ver aquilo foi uma das maiores satisfações da minha vida. Rodrigo chegou no jantar com um terno ainda mais caro que o anterior, cabelo cortado num salão de luxo, relógio brilhando no pulso. Ele estava completamente confiante, achando que finalmente tinha conseguido entrar no mundo dos ricos. O senhor Fernando foi educado no início. Apresentou Rodrigo para os outros convidados. Este é Rodrigo, o novo namorado da minha filha. Ele me disse que recentemente herdou uma fortuna do tio, quase R$1 bilhão. Rodrigo sorriu orgulhoso, confirmando a história. Começou a elaborar ainda mais a mentira, dizendo que o tio tinha empresas no exterior, investimentos em criptomoedas, propriedades em 3 países. A mentira crescia a cada segundo. Foi quando o senhor Fernando largou a bomba. Interessante, porque eu liguei para o escritório que cuida da herança do seu tio Reinaldo. Eles confirmaram que você não recebeu absolutamente nada. A herança foi toda para a viúva e os filhos. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Rodrigo ficou branco. Começou a gaguejar, tentando inventar uma explicação. Deve ter havido um erro. O advogado me confirmou. Os documentos estão sendo processados. Chega de mentiras! O senhor Fernando bateu a mão na mesa. Você inventou essa história ridícula para se divorciar da sua esposa rapidamente. Fez ela assinar papéis baseados em fraude. E agora está usando minha filha para ter acesso ao meu dinheiro. Camila estava lá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para Rodrigo com uma mistura de decepção e nojo. Você mentiu sobre tudo? Sobre ser rico? Sobre estar solteiro há meses? Sua voz tremia. Rodrigo tentou se explicar, mas quanto mais falava, pior ficava. Um dos convidados, um advogado famoso, comentou: Isso é fraude conjugal. É crime. Você pode ser processado e perder muito mais do que imaginava. Rodrigo saiu daquele jantar completamente destruído. A reputação dele naquele círculo social estava arruinada. Camila terminou com ele na mesma noite. O sonho de ser aceito pelos ricos tinha virado o pior pesadelo dele. No dia seguinte, meu advogado protocolou a ação. O juiz, ao analisar as provas de fraude, ficou indignado. Concedeu uma liminar congelando os bens do Rodrigo até o julgamento final. Ele não podia vender nem o apartamento. Rodrigo tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens desesperadas pedindo para conversarmos, dizendo que tinha cometido um erro, que estava confuso, que a ambição tinha cegado ele. Ignorei todas. O processo durou 4 meses. Durante esse tempo, Rodrigo perdeu o emprego. A história tinha se espalhado e a empresa onde ele trabalhava não queria associação com alguém acusado de fraude. Ele teve que voltar a morar com os pais. Quando finalmente chegou o dia do julgamento, eu estava preparada. Tinha todas as provas organizadas. Comprovantes financeiros mostrando minha contribuição em tudo durante o casamento. As gravações da investigação particular. Tudo. O juiz foi implacável. Declarou o divórcio anterior nulo por ter sido obtido através de fraude. Determinou que eu tinha direito a 50% de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo o apartamento. Além disso, Rodrigo foi condenado a me pagar uma indenização por danos morais no valor de R$150 mil. O juiz disse que mentir sobre uma herança para induzir ao divórcio era uma das coisas mais baixas que já tinha visto. Rodrigo tentou apelar, mas perdeu. Teve que vender o apartamento para pagar minha parte e a indenização. Com o dinheiro, comprei um apartamento melhor, numa área que eu sempre quis morar, mas ele nunca aceitava porque era longe do trabalho dele. A ironia de tudo isso? Enquanto Rodrigo perdeu tudo perseguindo uma fortuna imaginária, eu realmente melhorei de vida. Consegui uma promoção no trabalho 3 meses depois do divórcio. Meu salário aumentou em 40%. Voltei a ter contato com a Camila 1 ano depois. Ela me pediu desculpas com lágrimas nos olhos. Disse que tinha sido manipulada por Rodrigo, que ele tinha contado uma história completamente diferente sobre nosso casamento. Aceitei o pedido de desculpas dela, mas deixei claro que nossa amizade nunca mais seria a mesma. Algumas traições deixam marcas permanentes. A gente se fala de vez em quando, mas não somos próximas como antes. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, minha vida está completamente diferente. Moro no meu apartamento lindo, tenho um cargo executivo na empresa, viajei para 3 países que sempre quis conhecer. Estou namorando um cara incrível que conheci num curso de fotografia. Quanto ao Rodrigo, ouvi dizer que ele está trabalhando como contador numa empresa pequena, morando num apartamento alugado simples. Ainda é solteiro.
Aparentemente, a reputação dele no mercado de relacionamentos ficou bem manchada depois que a história se espalhou. Às vezes eu penso naquele dia em que ele me ligou no trabalho com tanta arrogância. Naquele momento em que ele sorriu achando que tinha ganhado. E eu sorrio de volta agora, porque a vitória verdadeira sempre foi minha. Aprendi várias lições com essa experiência. Primeira, nunca coloque bens só no nome do seu parceiro, não importa o motivo. Sempre proteja seus direitos. Segunda, guarde todos os comprovantes financeiros de contribuições que você faz no relacionamento. Terceira lição, quando alguém te mostrar quem realmente é, acredite na primeira vez. Rodrigo sempre foi ambicioso demais, sempre valorizou dinheiro acima de valores. Eu só não queria ver antes. E a lição mais importante de todas, vingança não é sobre fazer mal ao outro. É sobre garantir que a justiça seja feita. É sobre não permitir que alguém te use e descarte sem consequências. Aquele momento em que assinei os papéis do divórcio, calmamente, não foi fraqueza. Foi estratégia. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia que se eu ficasse calma, teria tempo de descobrir a verdade e agir da forma certa. Se eu tivesse gritado, brigado, feito escândalo naquele dia, talvez Rodrigo tivesse ficado mais cauteloso. Mas minha calma fez ele se sentir invencível. E gente que se sente invencível comete erros. Muitos erros. Hoje, quando conto essa história para as pessoas, muitas ficam chocadas com a frieza dele. Mas eu sempre digo, o que mais me impressiona não é a maldade dele, é a burrice. Ele jogou fora 8 anos de parceria por uma fantasia ridícula. Porque no final das contas, a gente tinha uma boa vida juntos. Não éramos milionários, mas éramos confortáveis. Tínhamos saúde, empregos estáveis, um apartamento legal. Se ele tivesse investido essa energia em construir junto comigo, a gente poderia ter crescido de verdade. Mas ele escolheu o caminho fácil. Ou pelo menos o que ele achava que era fácil. Achou que poderia mentir, manipular, usar pessoas como degraus. E descobriu da pior forma que a vida não funciona assim. Tem uma frase que li num livro, depois de tudo isso, que resume perfeitamente minha experiência. A vingança é um prato que se come frio. Eu servi esse prato gelado para o Rodrigo, e foi absolutamente delicioso. Então, para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido, que tenha sido traída, descartada, humilhada, não reaja no calor do momento. Respire. Planeje, junte suas provas, e quando o momento certo chegar, haja com precisão cirúrgica. Porque a melhor vingança não é fazer o outro sofrer, é viver tão bem que sua felicidade seja a prova de que você nunca precisou daquela pessoa. É se tornar tão forte que olhar para trás se torna desnecessário. E para quem está se perguntando, sim, eu perdoei o Rodrigo. Não por ele merecer perdão, mas porque carregar raiva e ressentimento é pesado demais. Perdoar foi me libertar do peso dele na minha vida. Mas perdoar não significa esquecer. Também não significa que não houve consequências. Perdoar significa que eu não deixo mais aquela situação controlar minhas emoções. Significa que eu segui em frente e construí algo melhor. Hoje, quando olho para trás, vejo aquele dia em que recebi a ligação dele no trabalho como um presente disfarçado. Porque se ele não tivesse feito aquilo, eu talvez continuasse num casamento medíocre por mais 10, 20 anos. Ele me libertou sem querer. Enquanto achava que estava me destruindo, estava na verdade me dando a maior oportunidade de recomeçar. De descobrir quem eu realmente sou, sem estar presa a alguém que não me valorizava. E sabe qual foi o momento mais satisfatório de todos? Não foi quando ganhei o processo. Não foi quando recebi o dinheiro. Foi 6 meses depois, quando encontrei o Rodrigo por acaso num supermercado. Ele estava com uma aparência cansada, comprando marcas baratas, empurrando um carrinho com apenas o básico. Quando me viu, tentou desviar o olhar. Mas eu cumprimentei ele educadamente, com um sorriso genuíno no rosto. Porque eu estava realmente bem. Não estava fingindo. Estava usando um vestido novo, tinha acabado de voltar de uma viagem internacional, estava radiante. E aquela diferença entre nós dois naquele momento disse tudo. Ele tentou puxar conversa, perguntou como eu estava. Respondi brevemente, educada mas distante. Disse que estava ótima, que a vida estava surpreendente. E era verdade. Cada palavra era verdade. Quando me despedi e fui embora, senti algo que nunca tinha sentido em relação a ele. Indiferença. Não era raiva, não era dor, não era saudade, era simplesmente nada. E essa sensação de nada foi libertadora. Porque quando você realmente supera algo, a pessoa não te causa mais nenhuma emoção, nem positiva nem negativa. É como olhar para um estranho. E era exatamente isso que Rodrigo era agora, um estranho que um dia fez parte da minha vida. Então essa é a minha história. A história de como meu marido me expulsou de casa por telefone, inventando uma herança falsa de quase R$1 bilhão. E de como eu, em vez de desmoronar, me reconstruí mais forte. De como aquele sorriso dele quando eu assinei os papéis foi o último momento em que ele se sentiu vitorioso. Porque a partir daquele instante, cada passo que dei foi em direção a uma vitória muito maior que ele jamais poderia imaginar. E para finalizar, quero deixar uma mensagem. Se você está passando por algo difícil agora, se alguém te traiu, te humilhou, te descartou como se você não valesse nada, lembre-se, sua história não acaba no momento da dor. Sua história está apenas começando, e você tem todo o poder de transformar aquela página mais escura do seu livro no capítulo que te deu força para todas as vitórias que virão depois. Não desista. Apenas se reorganize
e volte mais forte. Porque no final, o que define a gente não é o que fizeram com a gente. É o que a gente fez com aquilo que tentaram fazer com a gente. E eu transformei a tentativa de destruição dele na minha maior reconstrução.